Em segundo lugar, a espiritualidade em Jesus é um renascimento espiritual. Versículo 3 a 4. Ele diz no versículo 3, você quer ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Quem que era Nicodemos? Um mestre religioso, um líder. E ele está dizendo, para ver o reino de Deus, tem que ser um líder. Para ver o reino de Deus, tem que ser membro da igreja batista, católica. Para ver o reino de Deus, tem que fazer o quê? Nascer de novo. É um renascimento espiritual. Como é que você fez para vir a este mundo? Como é que você chegou a este mundo? Você nasceu, correto? Como é que a gente faz para chegar no reino de Deus? Tem que renascer. Para vir a este mundo a gente nasce. Para chegar no reino de Deus tem que renascer. A espiritualidade em Jesus é um renascimento espiritual. O versículo 4 é óbvio, ele diz, Nicodemos não entende aquilo, mas Jesus, não pode ser voltar no ventre da mãe, né? Claro, isso não é racional, não estou entendendo. Eu já sou um mestre, uma autoridade. E aqui que está a grande questão, gente. Eu não sei como que foi a sua experiência com Cristo, a sua conversão, né? A gente ouviu o testemunho do Guna aqui, do Valmir, já acostumei chamar assim também, né? Como é que foi a nossa experiência com Cristo? De conversão, de decisão, mas depois, claro, de caminhada de fé. Porque às vezes a gente pode cair numa situação que por mais que você teve lá aquele encontro, e a vida de igreja, né, de costume, que deveria ser uma rotina, pode virar uma mesmice. E a gente meio que acostuma, como inclusive os fariseus, eu sou descendente de Abraão. Não, mas nós já somos descendentes de Abraão. Ele falou que não, mas eu já sou batista, eu sou batizado. Inclusive eu já fiz tal curso, tenho até teologia, sou isso, sou aquilo. Sou líder na igreja, ok. Mas e o renascimento espiritual? Certa vez, falando muito de conversão, uma pessoa que é membro da igreja, que não está aqui hoje, falou, acho que eu estou me convertendo. Eu falei, olha só, de repente está se renovando, né? E assim falou que faz tempo que não ouvia a mensagem de conversão. E é engraçado, porque a gente acha que nós não precisamos mais ouvir a mensagem da conversão, do renascimento. Não confundamos a nossa espiritualidade em Jesus com questões religiosas. E sim, entendamos que é uma questão de renascimento espiritual. Vou te dar alguns exemplos de pessoas que começaram a confundir as coisas. Gálatas 4,19, o texto está aí. O texto diz assim, tá aí? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. O que aconteceu com o pessoal de Gálatas? Semana passada nós meditamos no capítulo 6 de Gálatas. Eles receberam o evangelho, como na verdade muitos no Novo Testamento. Aí veio os cristãos judeus e vinham atrás, por onde os apóstolos passavam evangelizando, e a turma judaizante, dizendo que eles precisavam também se circuncidar, virar judeu, tinha que praticar as leis judaicas. Cristo não era suficiente. E aí o pessoal de Gálatas, ainda meio novo na fé, começou a balançar. Tinham se convertido, encontrado com Cristo, mas por causa dos mensageiros, né? É aquela turma que não vai fazer a missão, ela vai estragar a missão que os outros fazem, né? Que ir lá pregar eles não foram. E aí eles começaram então a falar que tinha que circuncidar e eles estavam voltando atrás. Aí o apóstolo Paulo vem e diz, olha, eu estou sentindo novamente dores de parto. Ou seja, eu estou vendo que vocês precisam ainda renascer em Cristo Jesus. Às vezes a questão da religiosidade, a questão de alguns apegos nossos, como muitos usam, a materialização da fé, a gente começa a trocar as coisas. Cristo invisível não serve, você precisa ter coisas visíveis para as pessoas tocarem. Aí não se faz, não tem um bezerro, né? Mas você tem que ter pessoas, tem que ter ídolos, para que as pessoas vejam e creiam.
Mas isso não é a mensagem bíblica da espiritualidade em Jesus. Se a minha fé em Jesus precisa de homens, eu tenho que rever se eu não tenho que nascer de novo, sentir dor de parto novamente. Se a minha fé em Jesus precisa de certas campanhas, certos modismos, eu tenho que repensar se eu não tenho que sentir dor de parto novamente. Se a minha fé em Jesus precisa de algum objeto, de algum movimento, eu tenho que repensar meu renascimento espiritual. Amém, gente? Estão comigo? Estão entendendo? Outro exemplo de alguém na igreja que começou a confundir, assim como Nicodemos não entendeu essa questão do renascimento espiritual, tem um outro exemplo que me chama muita atenção. É Atos 8:13, vamos ler juntos aqui para vocês não dormirem. 1, 2, 3. Ok? Então Simão, que era um mágico, né, que fazia magias e tal, viu a mensagem, viu os mensageiros do Evangelho, aceitou aquela mensagem, foi batizado e estava caminhando com os apóstolos na missão, continuou ali na missão. E aí eles viram os apóstolos orando, as pessoas recebendo o Espírito Santo, e ele falou: nossa, eu quero esse poder também, esse negócio aí, o high, eu quero essa coisa aí. E aí ele tirou dinheiro, quanto que é? Eu quero comprar esse poder. E aí ele recebeu uma repreensão dos apóstolos, dizendo, olha o versículo 23 agora, põe aí para nós, vamos ler juntos, 1, 2, 3, vejo. E aí? Ele entendeu o renascimento? Ele aceitou a mensagem, se batizou, estava caminhando com os apóstolos, mas com a mentalidade ainda presa no mundo, com conceitos lá da velha vida, achando que ele comprava o poder de Deus, como ele comprou o poder da magia. E os apóstolos mandam ele se arrepender. Olhando para nós então, como que a gente diz? Como foi o meu renascimento espiritual? Eu posso dizer, eu tive um encontro com Jesus. Amém, gente? Eu tive um encontro com Jesus. Eu renasci espiritualmente. Então, foi colocado um novo cérebro em minha cabeça e eu preciso começar a ter uma nova vida.